Seja bem-vindo à terceira aula da semana de dividendos. Na aula anterior, tratamos sobre como selecionar ações que possuem o perfil e o caráter de distribuição de dividendos. Na aula de hoje, iremos tratar dos riscos envolvidos na estratégia. Eu gostaria de dar início a essa aula com a história do João. O João era um investidor que detinha ações da Itaúsa, a empresa holding que é a controladora do banco Itaú. João recebia por volta de 5% ao ano de dividend yield. Um belo dia, João estava conversando com um amigo a respeito dos dividendos que recebia da Itaúsa. Seu amigo se vangloriou que tinha ações da Eternit, uma empresa que pagava 3 vezes mais dividendos. Enquanto a Itaúsa distribuía 5% de dividendos, as ações da Eternit distribuíam 15%. O amigo de João recebia, portanto, 3 vezes mais dividendos para cada real investido. João foi convencido pelo seu amigo e, dessa forma, ele vendeu as ações que ele detinha da Itaúsa e assim comprou ações da Eternit, para assim angariar dividendos maiores. O fim da história, muito de vocês já conhecem. As ações da Eternit derreteram enquanto as ações da Itaúsa continuaram a performar muito bem. Além disso, os dividendos da Eternit secaram. A empresa não distribui mais renda aos seus acionistas. Enquanto, na Itaúsa, os dividendos não param de crescer. Essa história ilustra muito bem o principal risco da estratégia de dividendos, que é a busca incansável pelo yield, o que é chamado de caça ao yield. Em inglês, existe o termo chase for yield. Como podemos ver, a Itaúsa nunca foi uma empresa que distribuiu dividendos muito generosos em relação ao preço de suas ações. Como podemos ver pela linha azul, a empresa sempre oscilou ali na casa dos 4% de distribuição de dividendos. Porém, como podemos ver pelas barras vermelhas, o seu dividendo sempre cresceu ao longo do tempo. Portanto, o investidor não apenas recebeu os 4% de dividendo na média por ano. Este dividendo também foi crescendo ao longo do tempo. Aqui vemos o caso da Eternit. Em azul, podemos ver as cotações do papel. Em verde, a distribuição de dividendos nos últimos 12 meses. Podíamos ver que o dividendo da Eternit não vinha crescendo, pelo menos desde 2009. Como podemos ver, lá em 2015, as ações eram negociadas por volta de R$ 2,80 por aí, enquanto os dividendos no começo do ano ainda eram na casa dos 40 centavos. Ou seja, a empresa distribuía praticamente 15% de dividend yield, que é um dividendo bastante interessante, analisado de maneira isolada. Porém, muitas vezes um alto yield pode significar um alto risco. Portanto, o yield elevado, neste caso, nada mais representa do que um queijo numa ratoeira, representando uma armadilha ao investidor desatento. Portanto, não olhe somente o dividendo na hora de escolher uma ação de caráter de renda. Existem outros fatores, assim como abordamos na aula anterior, que também devem ser considerados em sua análise. Outro erro muito comum que vejo alguns investidores cometendo é não considerarem a recorrência de um dividendo. Não é raro algumas empresas pagarem um dividendo não recorrente, e isso pode impactar métricas como o dividend yield. Portanto, sempre confira o histórico de dividendos. Veja se aquela empresa historicamente paga dividendos naquele patamar. E como abordamos anteriormente, desconfie de dividendos que pareçam muito altos. Um truque que eu gostaria de ensinar para vocês é olhar o payout ratio, que abordamos na aula anterior. Procure empresas que distribuam menos do que lucram. Outro risco presente na estratégia de dividendos é que nem todo lucro significa geração de caixa. Não é raro algumas empresas apresentarem lucro, distribuírem um dividendo em cima desse lucro, mas não terem uma geração de caixa compatível com aquele lucro, ou seja, este dividendo não é sustentável. Neste slide, analisamos o caso da PDG. Reparem que desde 2006, praticamente a empresa não gera caixa operacional, como fica evidenciado pelas barras em vermelho. Mesmo assim, a empresa pagou dividendos elevados, o que fica evidenciado pelas barras em azul. Isso ocorreu até 2011. Reparem que desde então a empresa não paga mais dividendos. Por quê? Pois ela não gerou caixa suficiente
para fazer frente àqueles pagamentos. Como consequência desta falta de geração de caixa operacional, além da empresa zerar os dividendos, aquele que investiu na empresa perdeu mais de 95%. Portanto, fique atento ao fluxo de caixa operacional. Este dado é fornecido pelas empresas em seus releases trimestrais e são acessíveis a todos os investidores. Além disso, as empresas precisam realizar investimentos de maneira constante. Algumas empresas distribuem mais dividendos do que poderiam, e desta forma, o seu maquinário e seus equipamentos vão se tornando atrasados e obsoletos. Isto pode impactar a competitividade futura da empresa. Portanto, quando for escolher uma empresa que distribui dividendos, analise a conjuntura como um todo, não analise apenas o dividendo. Esta foi a mensagem que queremos passar nesta aula. Chegamos ao fim de mais uma aula da semana de dividendos, a terceira aula. Eu gostaria de convidar vocês para deixar suas dúvidas e também feedbacks nos comentários abaixo. Na próxima aula, iremos discutir como consolidar todos os conhecimentos adquiridos até agora para assim formatar uma carteira com perfil de renda.